Agora, no Brasil, o assunto da semana, evidentemente, é essa coisa do PLC 122, né? Que está aqui, alguém me manda um artigo escrito por um sujeito chamado Paulo Tavares Mariante, no qual ele afirma, mas a cara de pau dessa gente é ilimitada, ilimitada. Olha aqui, diz ele, não há nenhum dispositivo no projeto de lei 122 que pretenda impedir a justa e legítima manifestação religiosa, até porque o direito à liberdade de culto e de expressão religiosa está plenamente garantido pela Constituição Federal. Ora, meu Deus do céu. Veja, eu vou ler aqui para vocês um artigo, um pedaço, pelo menos, de um artigo que eu vou publicar esta semana no Diário do Comércio, para vocês terem ideia de até onde vai essa coisa. Né? O artigo chama-se Camisa de Força. As declarações recentes da Igreja Anglicana do Brasil em favor do projeto de lei 12206, os argumentos deles são os mesmos desse tal de Mariante, fornecem-nos o exemplo completo e acabado da duplicidade da linguagem a que é preciso recorrer quando se defende o indefensável. Embora o estilo bífido seja o mais notório hábito do demônio, seu emprego não merecendo respeito nem tolerância, sobretudo quando praticado em nome da religião, isto não implica da parte de seus usuários nenhuma intenção consciente de ludibriar o ouvinte ou o leitor. Ao contrário, nos dias que correm, aquela ambiguidade sorrateira, perversa, que encobre com as mesmas palavras as ações mais opostas e contraditórias, já se tornou em muitas pessoas um vício automatizado e quase que uma segunda natureza. Isso quer dizer que não é que o sujeito tem uma intenção safada, ele é safado em si, portanto tudo que ele fizer será safado, mesmo que ele tenha nenhuma intenção. Se ele tiver a melhor boa intenção do mundo, ainda vai ser safadeza. E é exatamente isso que acontece com essas pessoas. Elas não têm uma intenção de ludibriar, não, elas vivem ludibriando. Isso para eles é natural. Isso não as desculpa de maneira alguma. O mal não se faz menos detestável porque uma rotina entorpecente o tornou indiscernível do bem. Em si, o documento não tem aquele mínimo de consistência que o tornaria merecedor de uma resposta. Está abaixo da possibilidade de ser debatido. Só pode ser analisado como sintoma de vícios de pensamento que hoje em dia são gerais e endêmicos na sociedade brasileira. O objetivo nominal com que se apresenta é contestar, com áreas de quem passa pito, algumas objeções correntes àquela proposta legislativa, especialmente as que a veem como um instrumento destinado a limitar severamente a liberdade de expressão. Daí vai aqui a citação, aspas. Crítica comum ao PLC 122 é de que o mesmo proibiria as pessoas de criticarem a homossexualidade e que implicaria numa ditadura, numa mordaça àqueles que não concordam com o estilo de vida homossexual. Contudo, essas colocações se pautam em um simplismo acrítico ou em má-fé de seus defensores. Então já vem acusando mais de má-fé. Vamos ver quem é que tem má-fé aí. E contra essa objeção alega a Igreja Anglicana que naquele projeto de lei, aspas, não há criminalização específica da discriminação não violenta por orientação sexual ou por identidade de gênero, fecha aspas. Assim estaria resguardado o direito à crítica, abre aspas. Opiniões respeitosas, embora críticas à pessoa do homossexual, não configurarão crime por força do PLC 122. Fecha aspas. Se o leitor suspira aliviado diante dessas observações, faria melhor em notar que elas significam o oposto do que parecem dizer. Prossegue o documento, aspas. Criticar a homossexualidade e não a pessoa homossexual concreta implica em... Aqui o sujeito é analfabeto. Implica em um discurso segregacionista que se equipara a discursos de ódio que não pode ser tolerado. Quer dizer, os discursos não podem ser tolerados. Tá certo? Isto é o porta-voz, o redator ali, oficial da Igreja Anglicana. Meu Deus do céu. Né? Fecha aspas. A redação abominável mal esconde o sentido ameaçador daquilo que pretende vender como inofensivo. Você pode criticar o homossexual por qualquer outra coisa, por usar uma gravata aberrante, por cometer tantos erros de português quanto o porta-voz da Igreja Anglicana, ou por soltar gases no elevador, mas nunca por sua conduta homossexual. Pior, não pode falar mal do homossexualismo em si, genericamente, sem qualquer referência a uma pessoa concreta. Ou se você disser, o homossexualismo é pecado, pronto, já está incluído. Né? Por ser contra o homossexualismo é, aspas, discurso de ódio, obviamente punível pelo PLC 122. Mais claramente ainda, o documento afirma que todas as modalidades de discriminação serão castigadas, ainda que, aspas, sejam tais ações perpetradas por motivação moral, ética, filosófica ou psicológica, fecha aspas.
Quer dizer, a motivação moralmente elevada e a alta elaboração intelectual da crítica ao homossexualismo não a tornarão menos criminosa nem menos punível. Notem que aí o conceito de discriminação abrange 4 ações possíveis: agredir, constranger, intimidar e vexar. Daí é como cita o documento da Igreja Anglicana. Vexar, prossegue o documento citando o dicionário Wise, é, aspas, causar vexame ou humilhação, sendo vexame, segundo o mesmo dicionário, tudo que causa vergonha ou afronto. Fecha aspas. Ora, qualquer ensinamento que tente mostrar a um cidadão o caráter imoral ou pecaminoso da sua conduta, mesmo que o faça nos termos mais gentis e carinhosos do mundo, não tem como deixar de lhe infundir um sentimento de vergonha. Mais que vergonha, culpa e arrependimento que não vem sem humilhação. Em suma, a simples pregação moral que tenta induzir um indivíduo a abandonar as práticas homossexuais já está catalogada de antemão como crime e niveladas vejam vocês, niveladas as ações de agredir, constranger e intimidar. Quer dizer, você bater num sujeito, constrangê-lo, por exemplo, prendê-lo num quarto, fazer para que ele não possa sair, ou intimidá-lo, essas ações estão niveladas de simples vexar. Quer dizer, se eu digo para o sujeito, olha, o homossexualismo é pecado. Ah, você está tentando me envergonhar, você está me humilhando. Pronto, você vai para cana porque humilhou o desgraçado, pô. Né? A permissão de, aspas, opiniões respeitosas, embora críticas, fecha aspas, é com toda evidência uma armadilha destinada a proibir toda e qualquer opinião crítica, mesmo moralmente digna e fundada em motivos intelectualmente relevantes. A própria escolha do adjetivo revela a ambiguidade maliciosa do autor do escrito. Opiniões respeitosas, diz ele. Respeitosas a quem e a quê? Respeitosas à pessoa humana somente ou respeitosas aos seus hábitos homossexuais também? É evidente que se alguém considera um hábito respeitável, não tem por que criticá-lo do ponto de vista moral. Se o critica, é porque não o considera respeitável de maneira alguma. Dito de outro modo, você pode criticar o homossexual desde que aceite sua conduta homossexual como respeitável e superior a críticas, e desde que se abstenha até mesmo de dizer alguma palavra contra a homossexualidade em geral. Chamar isso de mordaça é eufemismo. Mordaça impede apenas de falar, não de pensar. O PL 122 não é uma mordaça, é uma camisa de força mental que impõe a todos os possíveis críticos do homossexualismo uma obrigação psicologicamente impossível, a de criticar sem críticas. Muito mais do que restringir a liberdade de expressão, estrangula a liberdade de pensamento. É uma lei propositadamente absurda, feita na base da estimulação contraditória, para instilar na população um estado de perplexidade apatetada, temor irracional e obediência canina. Se esse monstrengo jurídico, digno da rainha de copas, nasceu da pura confusão mental de seus autores ou de um propósito maquiavélico de reduzir o público à menoridade mental, é algo que se pode conjecturar. As duas hipóteses não se excluem, nem no projeto em si, nem na sua apologia anglicana. Ora, esse negócio da estimulação contraditória e de colocar as pessoas numa posição absurda se revela ainda mais claramente, né, agora comentando já um artigo, se revela ainda mais claramente quando se vê este kit que o Ministério da Educação preparou para ser distribuído a todas as escolas. Pelo conteúdo do kit, se entende qual é a interpretação que o governo da República Brasileira dá a esses crimes de discriminação. O que eles consideram discriminação e o que o governo considerará punível. Então ali passa um vídeo, né, de um menino que se chama, sei lá, Zé Roberto, Toninho, sei lá o quê, mas que lá pelas tantas ele sente que é menina e ele exige ser chamado de Bianca, né? Então, quando as pessoas se recusam a chamá-lo de Bianca, então o Ministério da Educação diz que isso é uma odiosa discriminação. Porque o cara sentiu que é mulher, pô. Né? Ora, meu filho, se eu sentir que eu sou o hipopótamo, né? O que vocês vão fazer comigo? Né? Então, veja, este vídeo mostra que você recusar-se a tratar um travesti, transexual, drag queen como mulher será considerado discriminação e será, portanto, punível pela PL 122. Agora acontece o seguinte, o sujeito chega dentro de mim, eu vejo que ele é um homem, né? Tem todas as características anatômicas de homem, apenas está com uma peruca e com um vestido tubinho, tá certo? Então, eu vejo que ele é homem, eu sinto que ele é homem, mas ele sente que ele é mulher. Quer dizer, a fantasia sexual dele
torna-se mais respeitável do que a minha percepção e o meu sentimento. O que vale é o sentimento dele. Ora, eu estou vendo que o cara é homem, portanto sinto que ele é homem. Agora, ele, que também vê que ele é homem, ele sente que ele é mulher. Então o sentimento dele vale e o meu não. Quer dizer, eu sou obrigado a furar os meus próprios olhos para ver as coisas do jeito que o travesti quer e não do jeito que eu estou vendo. Ora, isso é de uma perversidade psicológica fora do comum.